Oi, gente, tudo bem? Estou eu aqui de novo. A gente vai dar continuidade aí para falar sobre essa série. São os fatores de risco para o suicídio. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre um assunto bem delicado e que eu considero bem difícil, que traz marcas muito profundas na vida das pessoas como um todo. A gente vai falar sobre a questão dos, dos eventos que acontecem na infância e na adolescência e que trazem marcas na vida das pessoas. Uma das questões bastante sérias, né, que se relaciona com o suicídio e com as questões dos transtornos mentais em geral são o abuso sexual e a violência que acontece na vida das pessoas quando elas são crianças ou quando elas são adolescentes. Né? Muitos estudos correlacionam a vivência que as pessoas tiveram com experiências de abuso ou violência física na infância e na adolescência com os transtornos mentais, especialmente a depressão, os transtornos de humor, né? E os transtornos de ansiedade também são muito relacionados. E especialmente suicídio também tem uma correlação bastante grande com essa questão do abuso sofrido na infância e na adolescência. Se você trabalha com criança e com adolescente, é importante você ficar atento aos sinais que ela vem demonstrando. Né? Tristeza, isolamento social, criança ou adolescente é mais isolado, baixo rendimento escolar também afeta bastante, né? Relatos aí de conflitos familiares. É importante que a gente, se você trabalha com criança e adolescente, se aproxime, né? Se aproxime, faça uma forma aí de acolhida, de escuta dos adolescentes. Às vezes, com adolescente é assim, né? A gente tem que trabalhar meio que sondando, indo por outros caminhos para que a pessoa possa ir se abrindo, para que ela possa ir se abrindo com você. Né? Se isso realmente estiver acontecendo, é importante que os pais sejam orientados e, infelizmente, isso é muito triste que eu vou falar, mas infelizmente, a maior parte dos abusos que acontece dentro da própria residência da pessoa. É um parente próximo, muitas vezes é o pai. Já vi relatos também de mães que assediam os próprios filhos. Isso já aconteceu, né? Já vi tios, parentes, primos, né? Isso é muito, muito complicado, muito difícil, é uma realidade muito difícil. Mas é muito importante que você entenda, você como educador, como, enfim, membro, como amigo, como alguém próximo, talvez você seja da igreja, faz catequese, faz crisma, ou da tua igreja que participa, que trabalha com jovens, isso precisa ser trabalhado e essa criança, esse adolescente não pode continuar passando por isso. Para isso existe sim o conselho tutelar, para isso existe sim os conselhos de proteção da criança e do adolescente. Isso é fundamental, gente, que isso seja trabalhado e isso aconteça. Existe um estudo o Bottega fala no livro dele, Crise Suicida, de um estudo que acompanhou os jovens aí por um período bastante grande, por um período de 9 anos, com um grupo de jovens que sofreu uma questão de abuso sexual, né? Então tinha esse histórico. E aí, ao final da pesquisa, essas pesquisas longitudinais são muito importantes, né? No final da pesquisa eles falam, esses jovens tinham 3 vezes mais chances de cometer o suicídio do que os jovens
que não passaram por isso. É verdade que muitas pessoas que praticam abuso sexual também foram abusados, né? Então, muitas vezes, esse padrão, isso é um padrão que vem acontecendo isso está na realidade dele. Né? E é importante que ele consiga entender os efeitos disso, porque ele sente isso na própria pele. Né? Então, é preciso parar, isso não pode acontecer. E ele precisa refletir sobre esses atos. Ele também precisa de cuidado. Entendo que o abusador também precisa de cuidados. Eu queria falar também com você, às vezes, que presencia essa situação dentro da sua casa, às vezes com seu próprio filho, às vezes com pessoas que estão perto de você e se omite. Já vi relatos de pessoas e já atendi pessoas que referem que os pais, a mãe em específico, se omitiu. Sabia da situação, sabia da situação de abuso e se omitiu. Muitas vezes em versões, né, de que o adolescente, a criança, esteja provocando essa situação. Ciúmes do adolescente, né, achando que o adolescente está tomando seu lugar, ou a adolescente está tomando seu lugar. Isso é muito complicado, muito sério, gente. Né? E eu queria dizer para você que nenhum adolescente, nenhuma criança, por mais que tenha a sua vida sexual iniciada, ninguém pode se aproveitar dessa situação. Ainda que essas crianças, esses adolescentes tenham, ainda que fosse isso, né? Elas precisam de orientação. Elas precisam de pessoas que a conduzam no caminho certo, não o contrário. Não pessoas que se aproveitam dessa situação. Isso é uma questão muito séria. Quem sofreu abuso sabe que é isso. Tem a sua vida afetiva profundamente marcada. Tem a sua vida sexual profundamente marcada. Muitas vezes se perde o colorido da vida. Se perde aí o desejo, né? Se perde a função da sexualidade humana, que é uma função muito importante, gente. É uma função muito importante, é um aspecto da nossa vida relacional e afetiva da maior importância para a nossa vida. Eu gostaria de propor a gente pudesse criar um grupo na minha página do Facebook. Eu tenho uma página do Facebook que a gente fala, que eu trato sobre os assuntos do suicídio, e pensei na gente criar um grupo para poder partilhar essas situações. Só você que passou por isso, na infância, na adolescência, e hoje sabe, e muitas vezes tem muita vergonha de se falar sobre isso. Às vezes você acha que você passou isso sozinha, e na verdade isso é muito comum. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. E guardar isso, às vezes, nos faz mal. Por isso que falo sempre sobre a importância de se buscar apoio, buscar pessoas com quem a gente consiga conversar a esse respeito. E se conseguirmos partilhar isso com pessoas que também passaram situações parecidas, isso pode ser um grupo de fortalecimento. Então, queria convidar que a gente pudesse criar um grupo de partilha online aí pelo Facebook. No Facebook a gente pode fazer uma comunidade e aí poder falar aí de depoimentos, situações, poder colocar isso e desabafar e colocar de algumas formas que possa nos ajudar no combate a esse monstro que fica crescendo dentro da gente, internamente. Tá bom? Se você acha que essa discussão que eu trouxe faz sentido para você, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo.
Se você acha que algumas pessoas poderiam se beneficiar dessa discussão que eu estou propondo, compartilhe esse vídeo com ela. Se inscreva no canal do YouTube, se inscreva no canal do Facebook. E para que a gente possa tirar de dentro aí a questão do sofrimento, falar um pouco mais disso e poder se apoiar uns aos outros. Tá bom? Eu agradeço aí a sua participação e espero você então nos outros vídeos para a gente poder continuando falando sobre essa série, sobre os fatores de risco para o suicídio. Tá bom? Até mais. A gente se vê.